Provando que o líquido amniótico tem gosto de Blandicó, eu reencarnei no útero e bebi loucamente 300 goles de líquido amniótico. Quem diria que o líquido amniótico na barriga da minha mãe teria gosto de Coca-Cola? Lembro-me de chutar as pernas e nascer diretamente. Justamente quando estava me preparando para aproveitar meu próprio carinho, de repente descobri que estava vinculado a um sistema de alta qualidade para 2 humanos. Completar tarefas pode render títulos e recompensar com cristais, o que não só pode melhorar a visão e a capacidade de raciocínio, mas também o penteado pode aumentar a velocidade de movimento. Fazer as coisas inconfessáveis de um adulto pode torná-lo mais bonito, e até mesmo apenas rir alto pode aumentar todos os atributos. É preciso saber que este mundo é um mundo de alto risco cheio de monstros e nuvens demoníacas. Já que existe um sistema, então não posso me tornar o homem mais forte do mundo. E com a bênção de uma aparência bonita, tripliquei. Então desisti de me masturbar e observei atentamente a primeira tarefa que o sistema me atribuiu. Não emitiu um choro ao nascer. Ativou a tarefa de título de não chorão. Persista em não chorar por 10 dias para obter este título. Depois de usar o título, a concentração pode ser aumentada em 20%, o efeito da influência emocional é reduzido em 30% e o poder em 10%. Proibido comer para sempre. Estou imerso no painel virtual do sistema. Liu Xinan, a mãe que me deu à luz. E muitos médicos e enfermeiras foram pegos de surpresa. Liu Xinan expressou que estava muito feliz, e os médicos e enfermeiras ao redor neste momento pareceram um pouco ansiosos enquanto estavam chocados. O que está acontecendo? Essa criança parece não chorar. Vai chorar? O que devo fazer? Devo fazê-lo chorar? Então, uma das médicas, por precaução, ainda decidiu encontrar uma maneira de fazer o bebê chorar, então ela levantou a mão direita e mirou na bunda do bebê e bateu. E eu estava olhando para o progresso do título de não chorão que estava se acumulando constantemente quando de repente uma dor intensa veio da minha bunda. Abri os olhos e virei a cabeça para olhar para o culpado ao lado. Você está doente? Por que você está me batendo? Abri a boca, mas minha língua estava um pouco fora de controle. Incapaz de falar, e aquela médica viu que não estava funcionando, então ela deu outro tapa. Minha bunda apertou e cerrei os dentes. Eu sei que as crianças usam o choro para respirar quando nascem. Mas eu já comecei a respirar. Você ainda está batendo, então você quer me fazer chorar. Então eu olhei para ela fixamente e resolvi não chorar. Eu vou receber o título de não chorão. Nesse momento, minha teimosia surgiu diretamente, mas a teimosia daquela médica também surgiu. Então mais 2 tapas caíram. Só senti minha bunda queimando. De repente, pensei, só não posso chorar. Não é que eu não possa emitir um som. Vendo que a médica levantou a mão novamente e se preparou para bater, apressei-me em abrir a boca e começar a rir alto. Não importa quais dificuldades você enfrente, você deve enfrentá-las com um sorriso. Ative o título de rir é tudo. Emitir uma risada em 10 cenários onde você não deveria rir pode render. Usar o título pode aumentar todos os vestígios de atributos. Isso serve? Fiquei imediatamente chocado e, ao mesmo tempo, a médica que levantou a palma da mão até a metade, preparando-se para baixá-la, olhou para mim surpresa. É a primeira vez que vejo uma criança tão sorridente. Que mágico! Xinguei interiormente. Não foi tudo por culpa de vocês? Em seguida, olhei para o crachá no peito da médica. Nele estavam escritos os 3 caracteres, Xia Qingmin. Bem grande. Bom, essa médica Xia. Eu me lembro de você. Quem disse que crianças não entendem coisas de adultos? Título Pequeno Demônio Esperto ativado. Faça 100 coisas de adulto para obter o título. Depois de usar o título, aumenta a aparência em 6 Xiaobu equivalente a 50. Suavidade da aparência em 30%. Inocência da aparência em 50%. A desconfiança dos outros diminui. Mais uma tarefa de título ativada. Fiquei secretamente satisfeito. Depois, fui colocado em uma sala asséptica para bebês. Depois de ficar deitado por um tempo, senti um pouco de sono e decidi mudar de posição para dormir de bruços. Justamente quando estava me virando com dificuldade, o aviso familiar soou novamente, título rastejador ativado. Obtenha o título após rastejar por 100.000 metros. Depois de usar, pode aumentar a velocidade de rastejamento em 20%, capacidade de escalada em 30%. O consumo de energia para rastejar diminui em 30%. Fiquei um pouco cansado e o sono desapareceu imediatamente. Então, tentei começar a rastejar no berço, mas assim que dei alguns passos, fui pego à força por uma enfermeira. Voltei a ficar deitado.
Não pode mais rastejar. Você ainda é pequeno. Os ossos são moles e precisam continuar crescendo. A enfermeira tocou meu nariz sorrindo. E eu fiquei imediatamente sem palavras. Logo, 5 dias se passaram. Durante o caminho, sob a rigorosa supervisão da enfermeira, o progresso da tarefa de rastejador foi muito lento. Felizmente, o título de não chorão ainda está aumentando normalmente. Em mais 5 dias, poderei obtê-lo. E a tarefa de apenas sorrir. No início, o progresso foi bem rápido. Sempre que eu precisava fazer cocô ou xixi, eu soltava uma risada. No entanto, como cada coisa só pode ser eficaz uma vez, só completei 6 coisas. As 4 coisas restantes, ainda não encontrei uma oportunidade adequada. E o que eu não esperava é que, por causa disso, me tornei uma lenda neste hospital. Um garoto que não chora, só ri. Todos os dias, um grupo de enfermeiras fica observando como se eu fosse um macaco. Algumas pessoas até dizem que sou um taradinho. Só deixo enfermeiras me pegarem e fico esfregando nelas. Especialmente esfregando aquelas 2 bolas de carne da médica Chia o tempo todo. Agarrei a bola e amassei. Imediatamente quis refutar. Eu só estou cumprindo a tarefa do título. E aquela Chia Kingni? Quem mandou ela ser tão grande e tão bonita? Se não fosse por ela ter me batido na bunda naquela época, eu poderia me vingar assim? Embora cercado por um grupo de lindas enfermeiras todos os dias é uma coisa boa, mas eu sou apenas um bebê e não posso fazer nada. É bom ser observado por um monte de gente bonita todos os dias, mas eu ainda sou um bebê e não posso fazer nada. Agora está bom, não consigo nem dormir direito. Uma das enfermeiras é excessivamente curiosa. É extraordinário. Quer que eu chore, então espera ansiosamente pela minha bunda todos os dias. Mas eu também não sou uma pessoa tão boazinha. Mandei diretamente um jato de urina. A partir daí, essas enfermeiras também souberam. Minha bunda é intocável como a bunda de um tigre. 7 dias depois, Liu Xinan voltou para casa com meu pai do hospital. E eu, na noite do meu primeiro dia em casa, finalmente vi uma pessoa de outra dimensão em um vídeo de computador. O jovem no vídeo estava vestindo um uniforme militar e tinha um olhar firme. Neste momento, seu rosto estava sorrindo completamente. Com a voz estridente, ele disse: "Bebê, seja bom, chame papai." Eu olhei para ele com muito apoio. Bocejei e bocejei, fazendo os dois que estavam separados por milhares de quilômetros sorrirem felizes. Então, na comunicação e diálogo entre os dois, também aprendi que meu pai é um guerreiro que usa energia da fonte. Como a erupção de monstros do abismo está invadindo, ele está atualmente na linha de frente, resistindo aos monstros do abismo com outros guerreiros. E eu também pensei que devo me desenvolver e crescer o mais rápido possível. Caso contrário, se meu pai morrer repentinamente um dia, minha mãe ficará de coração partido até a morte. Então, este vídeo dos meus pais durou apenas meia hora porque as regras do lado do meu pai exigiam que desligasse. Minha mãe me colocou no berço, planejando dormir e descansar, e eu silenciosamente me levantei e comecei a rastejar. Comecei a continuar completando minha missão de título. Alguns minutos depois, senti que estava muito cansado para rastejar. Então eu tomei uma decisão. Eu ainda sou um bebê e não posso relaxar. No futuro, completarei 500 tarefas todos os dias. Assim, mais 3 dias se passaram. Finalmente, completei primeiro a tarefa de não chorador. Obtive o título de não chorador. Ao mesmo tempo, o sistema também pediu que o título pudesse ser atualizado. Se você insistir em não chorar por 10 anos, pode ser atualizado para 100 lágrimas. Estou muito ansioso por isso. Quão fortes serão os atributos após a atualização? Mas, por enquanto, vamos primeiro colocar o título que acabei de receber e ver o efeito. Então, pensei nisso e imediatamente coloquei o título no sistema. Uma sensação especial foi perdida. Saiu do meu corpo. Meu cérebro ficou muito mais claro em um instante e meu humor muito mais calmo. E o mundo à minha frente ficou mais claro. Até mesmo algumas paredes não alisadas no teto. Tudo estava claro como cristal. Depois, o tempo passou dia após dia até o dia do meu primeiro mês de vida. Estava planejando começar a engatinhar diariamente, mas ouvi Liu Xinan recebendo de repente um telefonema da minha avó materna. Antes, Liu Xinan reclamou comigo porque meu pai, Wu Tian, era órfão e não tinha antecedentes. Portanto, meus sogros na época se opuseram resolutamente ao casamento, e Liu Xinan teve uma briga muito desagradável com sua família para ficar com Wu Tian.
Ela foi até expulsa de casa, mas agora Wu Tianan fez contribuições meritórias no exército e é um herói para toda a humanidade. Eles finalmente perdoaram essa filha ingrata que foi levada embora. E este telefonema disse que eles deveriam organizar uma festa de primeiro mês decente. Liu Xinan é, afinal, uma garotinha de 20 e poucos anos. Como ela não sentiria falta de casa? Então ela naturalmente concordou e até fingiu pedir minha opinião. Querido, você quer ir? Se o bebê disser que não quer ir, então não iremos. Eu não vou perdoar aquele velho fedorento. Então eu olhei para ela e permaneci em silêncio por cerca de um segundo. Um sorriso se espalhou pelo rosto sério de Liu Xinan. O silêncio do bebê significa aprovação. Então vamos dar um voto de confiança ao bebê e ir ver aquele velho fedorento. E eu estava impotente. Não é que eu não esteja falando. Estou com medo de assustar as pessoas se eu falar agora. No dia seguinte, Liu Xinan me levou, ricamente vestido, para o hotel, mas para ganhar coragem. E para agradecer a doutora Xia Qingni por seus cuidados atenciosos, ela a convidou para participar do banquete mais cedo. Os três se encontraram na entrada do hotel. Enquanto Liu Xinan e Xia Qingni trocavam cumprimentos, eu me debati para sair dos braços da minha mãe. Eu me joguei nos braços da doutora Xia e fiz tudo o que um bebê poderia fazer com Xia Qingni. É uma pena que tudo o que tinha que ser feito já foi feito no hospital. A tarefa precoce da criança não aumentou o progresso neste momento. E Xia Qingni naturalmente não sentiu nada de incomum. Afinal, ela está segurando apenas um bebê. Então Xia Qingni me abraçou e entrou no hotel com minha mãe. Eu originalmente pensava que minha família era apenas uma família comum. Mas depois de entrar no hotel, percebi que talvez tivesse subestimado minha mãe, ou melhor, subestimado o poder e a riqueza do avô que nunca desapareceu. Entrando diretamente nos meus olhos estava um enorme espaço luxuoso. E estava lotado de dignitários em trajes finos. E o primeiro pensamento na minha mente foi: eu preciso abraçar a coxa deste avô. Enquanto minha mãe e Xia Qingni avançavam, logo vi um velho com uma presença imponente sentado na posição principal. O velho estava rindo e conversando com os outros. Mas quando seus olhos se voltaram para Liu Xinan, ele imediatamente parou de sorrir e fez uma expressão séria. E ao lado do velho estava uma velha, minha avó San Sixiao. Neste momento, ela olhava para Liu Xinan com o coração cheio de dor. Ela rapidamente puxou Liu Xinan e disse: minha filha, mãe sente muito por você. Você ainda estava sozinha quando teve o bebê. Ao ouvir isso, o velho ao lado suspirou impotente e também apertou a mão de Liu Xinan e disse: você trabalhou duro durante esses dias. Liu Xinan fungou ao ouvir isso e disse: está tudo bem. Vocês não sabem, meu parto foi muito tranquilo. Então ela pegou eu, que estava nos braços de Xia Qingni, e disse: esta é minha filha. O nome dela é Wu Liuyun. Espero que ela seja tão livre quanto Liu Yun. Então ela se virou para mim e disse: bebê, este é o avô, aquela é a avó. Diga olá para o vovô e a vovó. Quem diria que o rosto do velho mudaria deliberadamente e suas sobrancelhas ficariam ainda mais franzidas? Chame o que de avô? Não é íntimo. Chame de vovô. San Sixiao também sorriu e ajudou, chamando. Liu Xinan ficou em silêncio por um momento e não disse nada. Afinal, ela e Wu Tiana não tinham objeções a isso. E uma interrogação apareceu acima da minha cabeça. Embora eu realmente já pudesse falar, sim, mas eu sou um bebê de apenas um mês de idade. É um pouco assustador chamar diretamente de vovô e vovó agora? Neste momento, uma voz veio de trás. Uma risada sarcástica quebrou a atmosfera acolhedora. Que vergonha para uma criança! O que uma criança de apenas um mês de idade pode dizer? Longlong, da família da segunda irmã, tem 6 meses e ainda não fala. Qian, da minha casa, só fala com 1 ano de idade. Enquanto falava, essa pessoa de repente levantou a voz. Qian, seja bom, chame o vovô. Então se ouviu uma voz jovem chamando o vovô. O velho riu alto depois de ouvir isso. Qian é realmente inteligente. Considerando a criança mais inteligente que já vi. Longlong também é bom. Parece que ele tem talento para artes marciais. Bom. Eu secretamente balancei a cabeça. Você está desprezando as pessoas, não é? Eu realmente não acho que eu não consiga falar. Já tinha ouvido minha mãe dizer que ela tinha 2 irmãs mais velhas. Eles já tiveram filhos e estão preocupados que minha mãe roube a propriedade da família. E a pessoa que acabou de falar é minha tia mais velha, Liu Jinfen. Quanto a Qian e Longlong, são meus 2 primos mais velhos. Agora as 3 famílias estão em uma relação competitiva.
Pensando nisso, ainda mantenho um sorriso no rosto. Olhando para o velho na minha frente e a avó ao lado dele, tentei fazer minha pronúncia parecer confusa e gritei: vovô! Instantaneamente. O silêncio caiu ao redor. Os rostos de todos se congelaram e seus olhos gradualmente se arregalaram, falando. Um bebê de apenas um mês consegue falar. As pessoas ao redor começaram a discutir, incrédulas. Liu Xinan também ficou olhando para mim, atônita. Como se estivesse conhecendo seu filho pela primeira vez. E Liu Guangzhong, que foi chamado de avô, reagiu naquele momento, e não pôde deixar de abaixar a voz, cheio de alegria, dizendo: Peixinho, diga de novo. Eu sorri e estendi minhas mãos. Vovô, abraço. Pensei comigo mesmo, além disso. Só esse vovô já vale a pena. Não é demais, né? E, nesse momento, o familiar som eletrônico apareceu novamente. Sucesso. Derrotou outras crianças uma vez. Ativada a missão Criança da Casa Alheia. Duelo com outras crianças e vença. Quando equipado, aumenta a velocidade de crescimento em 10%. Altura em 10%. Capacidade de aprendizado em 30%, favor dos mais velhos em 30%. Fiquei surpreso por um momento e, imediatamente, sorri ainda mais feliz. Eu sou um ótimo neto. Liu Guangzhong me abraçou, radiante de alegria. As outras pessoas ao lado também estavam admiradas. Até mesmo a avó San Sixiao. E os convidados ao redor estavam um pouco descrentes que seu neto havia se movido. Queriam que eu falasse também para ensiná-los. Mas eu não sou bobo. Sei quem é o principal e quem é o secundário agora. Então, ignorei todos os outros pedidos. Até mesmo Liu Xinan foi rejeitada por mim, o que deixou Liu Xinan com uma expressão amarga e um rosto triste. Vendo isso, fiquei bastante impotente. Seu filho está jogando um jogo grande, e ainda tem o melhor e mais adorável avô do mundo. Agora, só posso magoar vocês dois por enquanto. Essa criança realmente não ensina ninguém além do presidente Liu e sua esposa. Essa criança realmente tem afinidade com o presidente Liu. Um homem de meia idade, corpulento, do outro lado de Liu Guangzhong, disse com uma expressão séria. Eu secretamente levantei o polegar para ele em meu coração. Sabe falar. Não é à toa que consegue comer em uma mesa como essa. Liu Guangzhong sorriu ainda mais feliz ao ouvir isso. As outras pessoas também estavam muito animadas, apenas elogiando constantemente. A refeição foi agradável para todos os convidados. Liu Guangzhong até bebeu um copo de bebida forte. Não adiantava a avó San Sixiao tentar convencê-lo. Apenas minhas duas tias. Tiveram expressões tensas do começo ao fim, um pouco infelizes. Então, quando a comida estava quase acabando, um grupo de garçons apareceu um após o outro, correndo para um palco alto nos fundos para preparar algo. Só quando Liu Guangzhong me pegou e se levantou para caminhar até a beira do palco alto, é que vi um enorme tapete vermelho com vários pequenos objetos dourados colocados sobre ele. Cerimônia de adivinhação do futuro do bebê. Fiquei confuso. Não esperava que o bebê neste mundo de Blue Star fizesse a cerimônia de adivinhação do futuro diretamente no primeiro mês de vida. No entanto, o problema atual é, que tipo de coisa devo pegar para deixar o avô Liu Guangzhong feliz? Então, Liu Guangzhong estendeu a mão e me colocou ali diretamente. Imediatamente, as vozes de discussão ao redor soaram novamente. Se ele pegar um livro, definitivamente será um bom aluno no futuro. Eu acho que ele vai pegar uma faca. Parece que ele tem o potencial para ser um general militar. Eu acho que ele vai pegar um lingote de ouro, para ser um empresário. E eu, enquanto engatinhava, olhava para esses pequenos objetos ao lado, pensando no que pegar, mas nesse momento alguém disse de repente, eu me lembro que o jovem mestre Qian pegou um selo. E o jovem mestre Qian já falava com 1 ano de idade, era muito inteligente e definitivamente seria um grande oficial no futuro. Ao ouvir isso, Liu Shimei tocou a cabeça do filho e assentiu sorrindo. Alguém ao lado disse, eu me lembro que o jovem mestre Long pegou uma faca, ele nasceu para ser um general militar, como mais ele poderia pegar uma faca? Um clã com 2 talentos, vamos ver o que este jovem mestre consegue pegar, com pouco de sorte serão 3 talentos em um clã. Então o presidente Liu venceu. Sinto que o que eu peguei é pequeno. Vocês todos conseguem falar. Eu ouvi e murmurei para mim mesmo, mas isso tornou a escolha ainda mais cautelosa. 2 primos. Um se tornou um grande oficial, o outro um general militar. O que devo me tornar? Então eu rastejei para lá e para cá, procurando por um longo tempo, mas senti que não importa o que eu pegasse. Eu não parecia ser capaz de controlar completamente. Então eu rastejei até uma flor.
Olhei com atenção, mas a voz da segunda tia Liu Shimei veio de repente. Não é bom para meninos pegar flores, isso é para meninas. Eu fiquei um pouco sem palavras. Na verdade eu estava apenas olhando, não disse que ia pegar. Então eu rastejei até uma agulha e linha de ouro. A voz de Liu Shimei soou novamente, olhando para Liu Xinan. Nana, por que seu filho só olha para coisas de meninas? Embora ela estivesse dizendo isso sorrindo, soava muito depreciativo. Eu levantei a cabeça e dei uma olhada, percebi que o canto da boca dessa segunda tia estava quase chegando ao céu. Pensei comigo mesmo, essa mulher não é boa pessoa. Ao mesmo tempo, surgiu uma ideia, você gosta de falar, né? Vou deixar você falar bastante. Eu procurei e parei ao lado de uma tigela de ouro, não pude deixar de ficar perplexo. A voz da segunda tia Liu Shimei veio novamente, isso não é muito bom, né? Planeja mendigar no futuro. Depois que ela terminou de falar, eu mudei para um pão cozido no vapor de ouro. O que é isso? Vai ser um chefe quando crescer. Mudei para um canudo de arroz dourado. Essa criança quer ser um fazendeiro? Despreza fazendeiros. É. Segunda tia, seu pensamento é muito perigoso. Inconscientemente. Ao redor só restava a voz dessa segunda tia Liu Shimei, então eu rastejei até uma régua de ouro, mas desta vez estava silencioso. Eu virei a cabeça em um momento. Descobri que Liu Guangzhong estava olhando para a direção onde estava a segunda tia, que baixou a cabeça. Não me atrevi a falar de novo. Eu sorri e alcancei meu objetivo. Retirei meu olhar e olhei para essas dúzias de pequenas coisas na minha frente. Depois de tanto tempo. No final, ainda não consegui descobrir o que usar para vencer os dois mais velhos. Nesse momento, tive um lampejo de inspiração. Movi-me para o canto do tapete vermelho e embrulhei diretamente essas 10 ou mais pequenos brinquedos. Em seguida, subi com alguma dificuldade em direção a Liu Guangzhong. E emiti um som de riso. Crianças fazem escolhas. Eu já sou um adulto. Eu quero tudo. Ótimo. Amor não é nada. Enquanto eu mantinha um sorriso profissional falso para agradar, na verdade estava entediado. Vendo pessoas entediantes trocarem gentilezas. Depois disso, Liu Guangzhong me abraçou. E vagou por 3 horas antes de terminar com sucesso. E eu estava muito feliz. Desta vez, não só ganhei o coração do meu rico avô, mas também ataquei 2 tias que queriam roubar a propriedade da família, e até estabeleci vários casamentos de infância. Só de pensar nisso me deixa muito animado. Neste momento, porque acompanhei Liu Guangzhong em compromissos por tanto tempo, meu pequeno corpo não aguentou mais e logo adormeci nos braços de Liu Guangzhong. E Liu Guangzhong, vendo que eu estava dormindo, começou a conversar com Liu Xinan sobre meu futuro. Como ele recebeu algumas notícias recentes sobre o campo de batalha do abismo, ele planejava me tornar um guerreiro. Em relação a essa ideia, Liu Xinan discorda veementemente. Afinal, quem quer que seu filho no futuro precise arriscar sua vida no campo de batalha? Liu Guangzhong não foi tão duro como de costume, mas começou a explicar pacientemente. Principalmente porque a situação no campo de batalha não é otimista. As fissuras do abismo estão se expandindo constantemente. Até agora, os funcionários não encontraram uma maneira de eliminar e reduzir. Então, em um futuro próximo, certamente será uma era em que todos estarão em perigo. Então, agora devemos deixar as crianças embarcarem neste novo navio o máximo possível. Liu Xinan entendeu a importância da questão depois de ouvir, mas ainda estava bastante relutante. Então ela disse para esperar que a criança crescesse um pouco e deixá-la tomar suas próprias decisões. Liu Guangzhong não disse nada depois de ouvir isso. Depois disso, Liu Xinan se despediu do casal de idosos e voltou para casa. Até 3 dias depois, Liu Xinan me levou ao supermercado para comprar alguns itens essenciais para o lar depois que terminamos de escolher. Quando fomos ao caixa, a tia do balcão me achou fofo e inteligente e disse que queria me dar algo. Ao ouvir isso, Liu Xinan queria recusar, mas percebeu que eu estava olhando seriamente para uma pequena prateleira. Oh, seu bebê realmente entendeu o que eu disse. A tia do balcão me olhou surpresa. Então ela me pegou e caminhou em direção à prateleira. Venha ver o que você quer, tia vai te dar. Esta prateleira está cheia de todos os tipos de lanches que as crianças adoram, e Liu Xinan também ficou curioso neste momento. Ele pegou seu celular e ligou a câmera, querendo registrar este momento, mas neste momento a tia do balcão. Quando eu vi as coisas na prateleira, balancei a cabeça para mostrar que não estava satisfeito. Então Liu Xinan e a tia começaram a dar um passo. Justamente quando eles estavam perdidos, minha visão começou a se mover para cima,
e Liu Xinan também pegou seu celular. Seguindo para mover a câmera para cima, antes que Liu Xinan pudesse reagir, eu de repente estendi a mão. Agarrou com precisão uma das caixas e escondeu as coisas no peito porque era muito rápido. Liu Xinan só viu vagamente as palavras absorvente higiênico e 01, e também algumas palavras como limpo e fino. Depois de reagir, Liu Xinan imediatamente disse não, e ao mesmo tempo estendeu a mão para tirar as coisas dos meus braços. Mas eu simplesmente não soltei. Liu Xinan estava com medo de me machucar, então ele demorou muito para pegá-lo. Esqueça, deixe a criança pegar se quiser, a tia se apressou para persuadir ao lado. Como pode ser feito? Como as crianças podem pegar essa coisa? Liu Xinan ainda estava um pouco ansioso. Então a tia continuou a confortar, dizendo que talvez a criança achasse a embalagem bonita, e Liu Xinan ficou um pouco envergonhado de pegar de graça neste momento. Então ela perguntou à tia o preço. Tudo bem, é de graça, se você realmente pagar. O que seu marido vai pensar? Espere até que a criança esteja cansada de brincar e jogue fora, e essa coisa não é cara. Não é realmente caro? Você não sabe? Ao ouvir isso, Liu Xinan baixou a cabeça timidamente. Ele não tinha como falar sobre esse tipo de coisa em público, então ele rapidamente pagou e correu para casa. Você fez algo que só um adulto pode fazer. Neste momento, eu estava deitado na cama olhando para o sistema e não pude deixar de rir. Tarefa concluída. Mas é uma pena minha mãe. Depois de meio mês, depois de meus esforços para rastejar, minha tarefa de rastreador está a apenas 60 mil metros de ser concluída e, à medida que continuo a crescer, o tempo necessário para completar esses 60 mil metros só ficará cada vez menor, justamente quando eu estava observando o progresso da tarefa. De repente, a campainha tocou. Liu Xinan foi abrir a porta. Era meu avô rico. Através da conversa de Liu Xinan com o avô, soube-se que Liu Guangzhong veio desta vez principalmente para me dar um presente. Ao ouvir isso, fiquei muito feliz com o presente. Com um sorriso no rosto, chamei ativamente o vovô. Liu Guangzhong sorriu imediatamente ao ouvir isso. Enquanto acariciava minha cabeça, tirou do bolso uma garrafa de vidro contendo um líquido transparente. Ele colocou a coisa na minha frente e disse alegremente, veja o que o vovô trouxe para você. Pai, o que é isso que você está segurando? O bebê ainda é pequeno, nem tudo pode ser bebido. Liu Xinan disse ao lado. Querendo tirar a garrafinha, bandeja de chá, Liu Guangzhong também não escondeu, pegou a garrafinha na mão. Olhando para a filha seriamente, ele disse, isso foi especialmente pesquisado pelos oficiais, loção de força original. É para dar uma base corporal para bebês recém-nascidos. Depois de beber isso, você pode melhorar seu talento para a dança. Não, eu ainda não concordei que minha filha seja dançarina, e nós não tínhamos combinado. Depois que a filha crescer, deixe escolher sozinha. Liu Xinan recusou, enquanto segurava o braço direito de Liu Guangzhong com as duas mãos. Não a deixe dar essa loção de força original para a criança, Liu Guangzhong não está com pressa. Ele apenas olhou para a filha e disse com seriedade, as coisas já foram testadas e não há danos ao corpo da filha. Só há benefícios, e agora a situação na linha de frente não é otimista. Se um dia a linha de frente não aguentar mais, o que acontece se a filha for recrutada à força? Você quer que ela use a carne de uma pessoa comum para lutar contra aqueles monstros abissais terríveis? Liu Xinan ficou em silêncio ao ouvir isso e parou de falar. Depois de um tempo, Liu Guangzhong sentiu as mãos em seu braço. A força enfraqueceu e ele respirou aliviado, enquanto eu ouvia silenciosamente a conversa do avô e da mãe, um pouco assustado. Originalmente, eu pensava que a situação no campo de batalha do abismo estava sob controle, mas não esperava que a situação fosse tão instável. Isso me deixou ainda mais determinado a me tornar um dançarino. Então Liu Guangzhong me deu a loção de força original, e eu bebi de forma muito cooperativa. Mas no instante em que uma pequena garrafa de loção entrou no meu estômago, o familiar aviso do sistema soou novamente, bebendo a primeira droga auxiliar de 5 vias. Ative o título de pote de remédios. Tomar 10 tipos diferentes de drogas auxiliares de 5 vias pode obter um título substituto. Depois de equipado, pode reduzir os efeitos colaterais da droga em 1%. Ao ouvir isso, fiquei muito surpreso e minha boca não conseguia fechar. O efeito deste título é muito forte. Embora tenha apenas um atributo, sua praticidade supera diretamente outros títulos. Com essa coisa, a partir de agora posso tomar drogas loucamente para cultivar. Você deve saber que An usou uma pequena garrafa verde naquela época. De um mortal,
ele tomou drogas até acender e se tornar um imortal. Mas neste momento, também surge um problema sério. Existem 10 tipos diferentes de drogas auxiliares neste planeta azul? Preocupado com esses pensamentos, ouvi Liu Guangzhong dizer a Liu Xinan que, em seguida, o governo promoverá o ambiente de artes marciais entre o povo. Esses líquidos de força também se tornaram cruciais, e eu gastei algum preço para obter uma qualificação para entrar no negócio de líquidos de força. Depois disso, estarei ocupado abrindo uma nova empresa para produzir e vender esses líquidos de força. Não subestime um frasco tão pequeno. Seu preço de custo deve ser de 50.000 yuans, e para obter o melhor efeito, você tem que beber um por mês. Vocês 3 tiveram filhos nesses anos, então preparei líquidos de força para idades de 1 a 5 anos, mas as crianças com mais de 5 anos precisam de um pouco. Líquidos de força com maior concentração e efeitos mais fortes, e esses preços só serão mais caros. Naquela hora, não sei se serei capaz de aguentar. Agora não se trata de concordar ou não com o Liu Yun se tornar um guerreiro, mas para receber esta nova era, só se pode se tornar um guerreiro. Em suma, temos que estar preparados psicologicamente. Há algumas coisas em que nós, pessoas comuns, não temos o direito de escolher. Depois de dizer isso, o avô planejou se despedir. Antes de sair, ele também instruiu Liu Xinan que, embora este líquido de força não cause nenhum dano às crianças, o líquido de força é sempre um medicamento. Portanto, não deixe as crianças comerem à vontade. Depois que Liu Xinan mandou o pai embora, ela me pegou e sentou-se à mesa de jantar para cortar laranjas. E eu também comecei a pensar. Primeiro, posso confirmar que existe mais de um tipo de líquido de força. Desta forma, não preciso me preocupar em ativar o título de jarro. Em segundo lugar, a maioria desses líquidos medicinais tem efeitos colaterais consideráveis. Eu até suspeito que até mesmo o frasco que acabei de beber tem efeitos colaterais sutis. No entanto, para a guerra, a Federação pode não ser capaz de se preocupar tanto. Pensando nisso, comecei a me preocupar com dinheiro. Você deve saber que aquele pequeno gole nem provou o sabor, e custou 50.000 yuans. E este é o preço de custo. Embora essas despesas antes dos 5 anos sejam pagas pelo avô, é impossível beber apenas este tipo de líquido de força. Só para o título de jarro, preciso de 10 tipos. E todas as economias da família agora são de cerca de 200.000 yuans, o que é uma gota no oceano. E Liu Xinan também pensou depois que eu completar 5 anos. Diante dos problemas econômicos que precisava enfrentar, ela começou a me levar para passear todos os dias, querendo encontrar uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas devo dizer que a capacidade de ação dos empresários neste mundo é realmente rápida, com um forte apoio e publicidade oficial aos guerreiros. As principais empresas e capitais rapidamente começaram a produzir vários líquidos de força e os serviços e produtos necessários para o cultivo de artes marciais. E neste momento, Liu Xinan me levou para a porta de casa. Vi uma nova loja de loção de força abrindo, realizando atividades de inauguração. Vi um apresentador parado ali segurando um microfone. Olhando para as pessoas animadas à sua frente, a competição de rastreamento de líquidos de força realizada desta vez é a atividade de inauguração do nosso grupo de loção de força Qiangban. Ainda existem 2 vagas nesta rodada de audições. Pais de todas as crianças, aproveitem o tempo. Ouvindo isso, Liu Xinan e eu olhamos para o catálogo de prêmios. O primeiro lugar pode ganhar 3 loções de força no valor de 180.000 yuans. O segundo ao 10º lugar também podem dividir. Um bônus de até 300.000 yuans. Competição de rastreamento. Não é feito sob medida para mim? Vendo isso, imediatamente virei minha cabeça para olhar para minha mãe, e Liu Xinan também virou a cabeça para me olhar. Uma certa compreensão tácita surgiu entre mãe e filho em um instante. Sem hesitar, Liu Xinan imediatamente levantou a mão esquerda e gritou: "Espere! Aqui tem gente se inscrevendo! Aqui tem gente se inscrevendo!" Então, Liu Xinan me carregou e conseguiu entrar na área de inscrição. Nossas regras de competição são as seguintes: cada rodada de seleção tem 10 crianças, e o primeiro colocado de cada seleção pode receber um prêmio em dinheiro de 1.000 yuans. Mas apenas aqueles que conseguirem completar a prova em menos de 3 minutos podem se inscrever para a final municipal que acontecerá em 10 dias. E apenas a vitória na final garante o fluido de força original e um grande prêmio em dinheiro. Depois de ouvir a breve introdução das regras da competição pela equipe, Liu Xinan ficou imediatamente animada, já que tem uma final municipal. Isso significa que também tem uma final estadual, e até mesmo uma final federal? O prêmio em dinheiro seria ainda maior.
A equipe ouviu as palavras e sorriu amargamente, dizendo que não. Liu Xinan ficou um pouco desanimada e olhou para mim com os olhos cheios de relutância. Que pena! Se houvesse uma final federal, meu bebê com certeza ganharia o campeonato. Por favor, de onde veio essa ideia de que seu filho vai ganhar o campeonato só porque participou? Eu também estava um pouco impotente. Embora eu tenha a ajuda do sistema, ainda não consegui o título. No momento, sou apenas um pouco mais rápido do que um bebê normal. Não tenho certeza se consigo vencer a final municipal. Muito menos uma competição federal. Então, Liu Xinan concluiu o registro e me carregou, seguindo a equipe até o local da competição. Logo, eu e um grupo de bebês, alguns chorando e outros rindo, estávamos engatinhando na linha de partida. Nesse momento, em termos de aparência, eu não era tão perceptível, porque havia vários bebês que eram maiores do que eu, mas mesmo sendo grandes, eles não se comparavam a um animal com alma de adulto. Embora seja um pouco injusto estar na linha de partida com eles, eu preciso ganhar o campeonato dessa competição de engatinhar. E preciso completar o percurso em menos de 3 minutos. De qualquer forma, preciso conseguir o fluido de força original do campeonato da final municipal. Dessa vez, só posso vencer usando a força. Preparar. Começar. Com o comando do apresentador, imediatamente movi meus membros e comecei a engatinhar rapidamente para a frente. Bebê, espere pela mamãe. Ouvi o incentivo da minha mãe atrás de mim. Aproveitei para olhar para trás. Percebi que a maioria dos meus oponentes ainda estava na posição original. Suas mães estavam ao lado da pista, segurando pequenos brinquedos. Elas estavam tentando atrair seus filhos para engatinhar para frente, mas sem dúvida essas tentativas foram em vão. Apenas 3 ou 4 foram atraídos pelos brinquedos. Eles estavam engatinhando para frente como pequenas focas. Mas eu não relaxei por causa disso. Afinal, meu objetivo não é ser o primeiro colocado dessa seleção, mas sim obter a qualificação para participar. Para garantir, mantive uma velocidade relativamente alta. Continue rastejando para frente. Aquele garotinho está rastejando tão rápido. Ele disparou desde o início. A mãe dele nem conseguiu alcançá-lo. Tudo bem, você não viu ontem. Também tinha uma menina rastejando muito rápido, mais rápido que esse menino agora. E aquela menina tinha apenas 9 meses de idade. O sangue subiu e ela era forte como um bezerro. Neste momento, todo o lado da pista está cheio de espectadores. No começo, eu não prestei atenção na discussão dessas velhinhas e mães. Mas depois de ouvir sobre aquela menina ontem, minha atenção foi imediatamente despertada. Eu até diminui a velocidade ao passar por aquela velhinha, querendo ouvir mais algumas palavras. Mas é uma pena que ela só tenha dito isso uma vez e não continuou a dizer mais nada. Mas apenas essa frase ainda me fez sentir um aperto no coração e alguma pressão. 9 meses de idade. Crescendo como um bezerro, rastejando mais rápido do que eu. Parece que é necessário antes da final da cidade. Tente todos os meios para obter o título de rastreador. Então eu levantei a cabeça e vi a linha de chegada vermelha não muito longe à frente. Por que eu continuo sentindo que esqueci algo importante? Certo. Esqueci de sorrir. Pensando nisso, eu imediatamente comecei a rir alto, assustando a multidão. E então, acompanhado pelo meu riso, eu cruzei a linha de chegada. Você está sendo teimoso. Derrote os outros filhos uma vez. Você mais uma vez soltou uma risada quando não deveria. Parabéns ao hospedeiro por obter oficialmente o título de apenas ria. Ative a tarefa de atualização do título. Morra de rir, mas não consiga rir o suficiente. Atraia a atenção de pelo menos 10.000 pessoas 100 vezes ao rir alto. E atualize o título. Quanto maior o riso ao usar, maior o bônus de atributo, até 50%. Remova a duplicação gerada por todos os efeitos sonoros. Parabéns ao hospedeiro por obter o segundo título. O segundo slot de título foi aberto. Eu ouvi a série de prompts do sistema e ri mais feliz. Ao mesmo tempo, também ganhei firmemente o primeiro lugar nas audições. E o capital para entrar na final da cidade. Então eu pensei e imediatamente combinei o título apenas ria. Com isso, contanto que eu ria, todos os atributos aumentarão em 10%. Isso será de grande ajuda para a final da cidade em 10 dias. E então há a tarefa de atualização do título Morra de Rir, mas não consiga morrer de rir. Devo dizer que a melhoria de 50% no atributo deste título é realmente muito forte. É que a dificuldade desta tarefa é um pouco grande demais. Parece que no futuro eu preciso ver mais cenas grandes. Quanto ao progresso da tarefa das crianças de outras pessoas, só aumentou 1.
Estou muito insatisfeito com isso. Obviamente ganhei de uma fileira de competidores, pelo menos uns 10, mas só conta como uma vez. Quanto ao progresso do rastejador, ainda faltam quase 30 mil metros, ou seja, nos 10 dias restantes. Eu tenho que rastejar pelo menos 2.700 metros por dia. Parece que nos próximos 10 dias não posso mais sair para passear com a mamãe. Tenho que usar todo o tempo na missão de título. Enquanto eu pensava, Liu Xinan veio e me pegou no colo. Felizmente, voltamos para casa. Assim que a porta se fechou, Liu Xinan gritou de excitação. Meu bebê é incrível! Então ela me pegou no colo e me beijou mais de 10 vezes seguidas. Em 10 dias, haverá uma final municipal. Contanto que consiga o segundo lugar, haverá um prêmio de 30 mil yuans. Bebê, você é simplesmente a reencarnação do Deus da riqueza. Ao ouvir isso, revirei os olhos. Que segundo lugar? 30 mil yuans. Está menosprezando quem? Se o estrangeiro da casa ao lado visse, pensaria que não podemos rastejar. Se eu não participar, não participarei. Se eu participar, devo ficar em primeiro lugar. Me coloque no chão. Eu quero começar a praticar rastejar. Mas Liu Xinan, é claro, não poderia entender o que eu estava pensando. Excitada, ela até me pegou no colo e começou a dançar tango. Finalmente, mamãe enlouqueceu por um tempo e foi para a cozinha preparar o jantar. E eu quero aproveitar esta oportunidade para completar o progresso diário de rastejar. Mas por causa da competição agora, sinto meu corpo um pouco cansado. Então, de repente, pensei no meu novo título, apenas ria. Então soltei uma risada. De repente, senti todo o meu corpo ficando mais leve. De repente, ganhei muita força do nada. Essa sensação é simplesmente maravilhosa. Depois de sentir por um tempo, fechei a boca e parei de rir. Essa sensação desapareceu imediatamente. Pensei comigo mesmo que teria que rir o tempo todo ao lutar no futuro. Será que o oponente vai me considerar um idiota? Mas não tem jeito. Quem mandou as condições de ativação serem tão exigentes? Então comecei a rastejar enquanto ria. Continue completando a missão de rastejar. Talvez por causa da pressão, esses 10 dias passaram muito rápido. A má notícia é que até o 10º dia eu não consegui obter o título de rastejador com sucesso. Mas a boa notícia é que faltam apenas 3,21 metros para completar. Mas o tempo não espera. Antes que eu pudesse resolver esses últimos 300 metros, fui notificado pela organização de que devo sair agora. Participar da final municipal desta vez. Desesperado, só posso depositar minhas esperanças na competição. Nesse tempo antes do início, ou que a pista da competição seja mais longa, para que eu possa ter um avanço repentino e explodir no último minuto. Não é impossível. Então Liu Xinan me pegou no colo e entrou no carro. Também aproveitei esta oportunidade para rastejar para lá e para cá no banco de trás. Enquanto Liu Xinan me observava rastejando no banco de trás do carro, pensando que seu filho estava um pouco ansioso, imediatamente quis estender a mão para me pegar e confortar, mas naquele momento, eu só podia, friamente e sem emoção, afastar aqueles 2 braços. Eu não tenho tempo, agora só quero rastejar sem parar. Com meu esforço, quando cheguei ao destino, sendo pego por Liu Xinan e levado para o local da competição. Finalmente, fiquei a apenas 59 segundos de obter o título, e enquanto minha mãe e Liu Xinan corria de um lado para o outro, resolvendo os procedimentos, observei todo o local da competição, vendo a atenção de mais de 10 mil pessoas. Pensei na tarefa do título rir até morrer, talvez possa aproveitar a oportunidade para completar algumas vezes, mas quando olhei para a pista, meu coração afundou. Embora, em comparação com as eliminatórias, a dificuldade da pista seja um pouco maior, com algumas subidas e descidas, e alguns obstáculos em forma de degraus, o comprimento total da pista é de apenas um pouco mais de 50 metros. Isso significa que devo completar a tarefa e obter o título antes do início da competição, caso contrário, completá-la nos últimos segundos da competição. O risco seria muito grande. Pensando nisso, imediatamente comecei a guiar minha mãe para me levar à pista, planejando aquecer e conquistar o título com antecedência. Mas assim que cheguei à pista, percebi que, não muito longe, entre o grupo de crianças que não estavam chorando, mas sim rindo, havia uma garotinha com o dobro do meu tamanho, rastejando no início da pista. Muito estável, minha primeira reação ao vê-la foi que essa era provavelmente a garota barriga de vaca na boca da velha. Imediatamente me senti ainda mais pressionado, sem ousar perder mais tempo. Imediatamente pensei em uma maneira de apressar minha mãe.
para me colocar na pista e então rastejar rapidamente para frente. E como a 10 metros de distância há um pequeno obstáculo em forma de degrau, rastejar por cima seria muito demorado e cansativo, então eu fiquei hesitante entre o início e o degrau. Este percurso tem exatamente 10 segundos, e a tarefa do título de rastejador ainda precisa de 59 metros, o que significa que devo rastejar para frente e para trás 3 vezes. A primeira ida e volta terminou rapidamente, e quando comecei a segunda, descobri que a garota barriga de vaca estava correndo lado a lado comigo, e ainda me lançou um olhar provocador, e então começou a rastejar para frente junto. Ao ver isso, quis testar a força da barriga de vaca, então também acelerei e a segui rapidamente, mas fiquei surpreso ao descobrir que estava um pouco difícil de alcançá-la. Depois que terminei minha segunda ida e volta, a garota barriga de vaca já havia retornado ao ponto de partida. E até ficou parada por 3 segundos, e o olhar da outra parte para mim também continha um toque de zombaria. Bom. Você é incrível, espere até eu pegar o título. Finalmente retirei meu olhar, sem falar mais. O mais importante agora é a tarefa, falta apenas uma ida e volta para obter o título, então continuei rastejando para frente. Mas no instante da partida, aquela garota barriga de boi também se moveu. Qual é o problema? Essa competição nem começou e já está me desafiando. Mas desta vez eu não liguei para ela para conservar energia. Eu continuei rastejando constantemente, então desta vez ficou ainda mais lento. Logo fui ultrapassado por aquela pequena barriga de boi. Quando voltei rastejando ao ponto de partida, aquela garota barriga de boi começou a competir, e desta vez fiquei um pouco chocado. Essa garota barriga de boi rastejou 2 vezes tão rápido, e nem corou ou ficou sem fôlego. Que tipo de condicionamento físico é esse? Corpo sagrado primordial, é? Ok, você é cruel. Se eu fosse apenas um transmigrador comum, eu realmente não seria capaz de vencer esta fase, mas infelizmente, eu tenho um sistema. Parabéns ao hospedeiro por obter oficialmente o título de rastreador. Missão de atualização do título de rastreador, Rastreador Sombrio. Rastejar 1 milhão de metros na sombra pode obter este título. Após a atualização, a velocidade de movimento de rastreamento na sombra aumentará em 60%. Habilidade de escalar na sombra 50%. Consumo de energia ao rastejar na sombra reduzido em 50%. Parabéns ao hospedeiro por obter o terceiro título. A terceira coluna de título foi aberta. Depois de ouvir, fiquei sem palavras por um tempo. Por que não é uma atualização de programação? Ainda é rastejar? E ainda rastejar na sombra. Será que vou me tornar um assassino rastejante quando crescer? Rastejar para realizar atividades de assassinato? Depois de assistir por um tempo, balancei a cabeça impotente. Esqueça, o título já está em mãos. É impossível não usar um atributo tão bom. Sombrio então que seja sombrio. Quem disse que apenas ficar na luz é ser um herói? Então pensei comigo mesmo e imediatamente coloquei o título de rastreador que acabei de obter. De repente, uma memória estranha entrou no meu cérebro, e senti como se tivesse rastejado inúmeras vezes em algum lugar. Tive uma compreensão mais profunda do rastreamento. Então fechei os olhos e me concentrei em sentir essas novas sensações. Ao mesmo tempo, estiquei os membros e rastejei para frente 2 vezes. Instantaneamente senti uma diferença significativa em relação ao anterior. Primeiro, a velocidade. Era como se todo o meu corpo estivesse equipado com um motor, mais flexível e eficiente. Em segundo lugar, a energia. Eu podia sentir que meu corpo estava sendo microajustado constantemente ao rastejar. É mais fácil agir. Desta vez, mesmo que seja aquela barriga de boi com membros primordiais. Minha vitória neste campeonato é certa. Então o anfitrião pegou o microfone e anunciou oficialmente que a competição estava prestes a começar. Então todos os bebês foram trazidos de volta ao ponto de partida pelos adultos, prontos para partir. Com um grito alto do anfitrião, todos começaram a rastejar para frente, e aquela pequena barriga de boi se levantou e começou a uma velocidade extremamente rápida. Ultrapassou todos os competidores, mas quando pensou que a vitória era certa, uma voz familiar apareceu de repente no canto do olho, e o perseguiu em uma velocidade extremamente rápida. Era o cara que havia perdido para ele 2 vezes antes. Como esse cara subiu tão rápido de repente? Impossível, ele não estava usando toda a sua força agora? Ele ficou um pouco surpreso. Ao mesmo tempo, ele imediatamente acelerou, mas então viu que a velocidade daquela figura aumentou novamente.
De repente, chegou diretamente a um ponto paralelo a ele, então ele cerrou os dentes e correu para frente com toda a sua força. E neste momento, o cara na pista ao lado de repente virou a cabeça para ele e sorriu levemente. O sorriso estava cheio de satisfação, mas infelizmente, antes que ele pudesse reagir, aquele cara virou o rosto. Continuou avançando com todas as suas forças, e ao mesmo tempo, aquele cara de repente abriu a boca e soltou uma gargalhada alta. De repente, ele suprimiu todo o barulho do resto da arena, e a velocidade desse cara também ficou mais feliz com a gargalhada, ultrapassando-o de repente. Ele ficou um pouco em pânico. Ele rapidamente aplicou força e quis continuar subindo, mas a distância entre eles não diminuiu, mas ficou cada vez maior. No final, ele só conseguiu observar impotente enquanto o outro ria e corria para a linha de chegada. Em um instante, ele sentiu que estava cercado de medo. Atordoado no lugar e parou diretamente. Nanã, acorde, rápido, rápido, continue subindo. Mamãe está aqui. O grito da mamãe em seu ouvido acordou. Ele continuou subindo rigidamente. Embora ele ainda tenha cruzado a linha de chegada em segundo lugar com uma velocidade muito maior do que os outros competidores, mas não havia alegria em seu rosto, apenas medo e confusão. Neste momento, sua mãe veio ao seu encontro do lado. Ele virou a cabeça para olhar para sua mãe e imediatamente fez beicinho e começou a chorar. Está tudo bem, Nana, não chore. O segundo lugar também é muito bom. Podemos ganhar 40.000 yuans? Adicione mais 20.000. Podemos comprar uma loção de força, e eu, ouvindo o som eletrônico do sistema, compro 4 estrelas. Não apenas aumentou o progresso da tarefa filho de outra pessoa em mais uma vez, mas também aumentou o progresso da tarefa morrendo de rir, impossível morrer de rir em mais uma vez. Após a cerimônia de premiação, Liu Xina me abraçou e beijou repetidamente. Muito animada, ela estava prestes a voltar para casa após a cerimônia de premiação, mas foi parada pela mãe daquela garota com barriga de vaca. Zhao Silan a parou. Ela cumprimentou-o muito educadamente e se apresentou. Então, com um tom de pedido, disse que faltavam 200 yuans para comprar uma loção de força e perguntou se ela poderia pegar uma de Liu Xina. E escrever um ioo de 200 yuans. Ela é tão descuidada, sem nenhum senso de vigilância. No momento, sinto-me um pouco impotente. Minha experiência social não é tão rica quanto a de uma criança. Isso não vai funcionar. Felizmente, a tia do outro lado também é sincera. Ela não teve pressa em pegar a loção de força vital depois de vê-la. Em vez disso, tirou um maço de notas do bolso e entregou. O dinheiro está todo aqui. São 65.800 no total, e o preço desta loção de força vital é 66.000. Vou deixar meu número de telefone com você. Assim que eu conseguir as 200 unidades restantes, entrarei em contato imediatamente. Então, Liu Xina leu o número do celular. A outra pessoa também usou um celular antiquado, e então foi uma troca direta de dinheiro por mercadoria, após obter a loção de força vital. Esta tia finalmente soltou um longo suspiro, e eu olhei para ela e para a garotinha incrível em seus braços, que estava olhando para mim. Assentindo imperceptivelmente, ela não deveria estar cega. Então, a tia do outro lado colocou a loção de força vital na bolsa. Ela pediu desculpas a Liu Xina novamente e então disse: acho que você é uma boa pessoa. Então, vou te contar uma coisa, lembre-se de guardar segredo para mim. Ao ouvir isso, Liu Xina ficou surpresa. Eu também fiquei interessado e me preparei para ouvir atentamente. Então, a tia olhou para a esquerda e para a direita, e depois de confirmar que não havia ninguém por perto, ela disse: recentemente, a federação tem promovido vigorosamente a dança. Na verdade, competições como a de hoje existem em todos os lugares, e muitas empresas estão organizando. Podemos participar mais algumas vezes. Dessa forma, podemos obter mais prêmios, e minha filha também é muito promissora. Ela sempre consegue o primeiro lugar nessas competições. Os prêmios são loções de força vital e grandes quantias em dinheiro, então as loções de força vital durante este período são todas assim. A razão pela qual vim comprar loção de você não é porque aquelas lojas não querem descontar as 200 unidades. Mas tenho medo de ser incomodada por eles. Se eu me tornar muito famosa de repente, não poderei participar de tantas competições. Ao ouvir isso, fiquei chocado. Isso equivale a conseguir de graça. E eu só preciso escolher 10 competições seletivamente. Eu posso obter 10 loções de força vital diferentes e completar diretamente a tarefa de coletar latas. Pensando nisso, olhei imediatamente para minha mãe.
Meus olhos estavam cheios de brilho. Mãe, você entende o que quero dizer? Liu Xinan também entendeu neste momento. Ela virou a cabeça e olhou para sua pessoa. Por um momento, aquela maravilhosa compreensão tácita entre mãe e filho apareceu novamente. Sem esperar que eu desse uma dica, Liu Xinan perguntou diretamente: como descobrir essas competições? Então, para evitar que a outra pessoa tivesse preocupações, ela continuou: claro, faremos o possível para nos separar de vocês. Não criaremos competição entre nós. Se realmente não pudermos nos separar, podemos discutir. Vocês pegam o campeonato e nós pegamos o segundo lugar. Espere, mãe. Falar é uma coisa, mas por que de repente você só quer o segundo lugar? Eu não te mandei dizer isso. Virei-me bruscamente para olhar para Liu Xinan, quase ansioso para falar, mas Liu Xinan neste momento estava um pouco orgulhoso do plano que propôs, sem perceber que ele estava ansioso para falar. Mãe, não faça isso. Ainda dá tempo de se arrepender. Não é assim que se faz negócios. Eu constantemente tocava nas costas da minha mãe com os dedos, na esperança de atrair a atenção dela, mas infelizmente minha mãe sempre estava olhando para a mãe e a filha, sem dar a mínima resposta. Isao Li hesitou um pouco. E finalmente decidiu compartilhar. Então ele pegou um documento e entregou, dizendo que está em uma lista de empresas qualificadas para vender laticínios Yuanli. Eles estão ansiosos para anunciar mais cedo, então eles também estão realizando muitas competições. Muitos se sobrepõem no tempo. Podemos discutir para que todos possamos obter laticínios Yuanli. Ao ouvir isso, me senti muito aliviado. Felizmente, esta tia Zhao é sensata. Se a outra parte realmente concordar com a ideia da minha mãe, eu teria que falar para lutar por isso. Então Liu Xinan e Zhao Li começaram a incomodar os adultos. E eu, por causa da competição de hoje, me sinto muito cansado. Quando acordo, descobri que já estava em casa, e minha mãe estava no viva voz, perguntando ao avô Liu Guangzhong se haveria algum problema em beber mais um laticínio Yuanli por mês. O avô também respondeu que não havia problema. Além disso, ele disse que quanto mais puder beber, melhor, mas não beba produtos falsificados, ou haverá problemas. Ao ouvir isso, minha mãe imediatamente explicou todo o evento da competição. Ao ouvir que o laticínio Yuanli foi obtido através da competição, e ainda era do grupo Qiangban, o avô finalmente se sentiu aliviado. Então a mãe perguntou casualmente sobre a empresa de laticínios Yuanli do avô. Mas o avô pareceu não querer dizer mais nada, respondeu casualmente algumas frases e desligou o telefone diretamente. Mas estou um pouco preocupado. Acabei de ouvir o tom do avô e sinto que a nova empresa provavelmente tem problemas. E agora todo o mercado já começou a fazer várias atividades, mas apenas o lado do avô ainda não fez nenhum movimento. Mas pensei um pouco e balancei a cabeça, sem pensar mais nisso. Afinal, agora eu não posso ajudar muito com isso. Depois disso, o tempo passou muito rápido e, em um piscar de olhos, já se passaram 6 meses. No meio do caminho, Xie Qingni também me procurou uma vez porque uma amiga dela que trabalha com negócios de leite em pó queria encontrar um bebê inteligente e fofo para filmar um comercial. Pensando bem, ela sentiu que o Liu Yun era mais adequado. Liu Xinan também sentiu que este era um bom caminho para ganhar dinheiro, então ela concordou. E assim, também ativei a missão do título de pequeno Yongmin popular, contanto que o número de fãs atinja 10.000. Se a proporção de fãs mulheres for superior a 70%, o atributo de recompensa é aumentar meu charme, bem como a melhoria da afeição de outras pessoas. E nestes últimos 6 meses, também não deixei outras coisas de lado. Sempre trabalhei duro para fazer as tarefas, a mais óbvia delas é a tarefa do título de lata e pequeno Yongmin popular. Como o número de fãs sempre aumenta automaticamente, agora resta apenas um fã para completar. E a tarefa da lata, em geral, após meus esforços incessantes na competição, só precisa beber mais um tipo de emulsão para ser concluída. E o tipo restante já tem um alvo. Há meio mês, uma empresa com muita experiência e força anunciou oficialmente um novo produto chamado Emulsão Super Force Original, que sempre foi vendido por 150.000. E não sei se é super ou não, mas ousar vender tão caro deve ter algo especial. Então estou economizando dinheiro recentemente, e em breve terei quase 150.000. Quanto a outros títulos, ou são difíceis de fazer, ou precisam de tempo para progredir lentamente. Claro, além desses títulos, no caminho, também ganhei o título de Uivador de Palavras Viciado e, na época, ativei a missão de atualização do título Ler 10.000 livros,
cuja condição de conclusão é ler 10.000 livros diferentes. Originalmente, eu não queria prestar atenção nisso. Esta não é uma era sem necessidade. Quem ainda corre para ler um livro quebrado todos os dias? Mas o atributo deste título é muito bom. Pode aumentar a eficiência da memória de texto em 50%, a capacidade de compreensão de texto em 50%. Definitivamente, pode descobrir informações ocultas no texto e o conteúdo lembrado não será esquecido. Sem mais delongas. Só para essa linha de conteúdo lembrado, o atributo de não ser esquecido, eu tenho que trabalhar duro para ler. Esta é a supermemória. Neste momento, Liu Xina me leva ao supermercado, porque os bebês deste mundo Blue Star começarão a falar quando tiverem 1 ano de idade. Quando eu estava tendo uma conversa diária mãe-filho com Liu Xina, uma voz estranha de repente veio ao meu ouvido. Estava me cumprimentando. Desliguei imediatamente o painel do sistema e olhei, e vi uma jovem tia também empurrando um carrinho de compras, cumprimentando Liu Xina com um sorriso. E atrás da outra pessoa, havia também uma garotinha usando um chapéu rosa de algodão. A jovem tia sorriu. Acho que seu filho se parece com o bebê no comercial de leite em pó. Minha filha quer conhecer seu filho e fazer amigos. Eu estava confuso. Isso conta como ser reconhecido por fãs online? Mas devo admitir, parece um pouco vergonhoso. Mas antes que eu pudesse entender, Liu Xina abriu a boca diretamente e exclamou surpresa. Vocês viram o comercial filmado pelo meu filho? Quase cuspi meu pulmão para fora. Mãe, você não pode ir um pouco mais devagar? Sou seu filho. A jovem tia do outro lado parecia radiante, e a garotinha escondida atrás dela também brilhou os olhos instantaneamente, mas eu apenas dei uma olhada. E retirei meu olhar. Nesse momento, o familiar som de notificação do sistema soou. Parabéns ao anfitrião por atingir 10.000 fãs de áudio e obter o título de pequeno amigo da fama. Fiquei muito feliz. Este último fã finalmente compensou. É essa garotinha ou sua mãe? Que sorte! Os atributos do título Pequeno Amigo da Fama são, sem dúvida, bastante fortes. A partir de hoje, deve ser mais fácil conseguir fãs. Mas, justamente quando eu estava ansioso para ver os atributos de atualização do Pequeno Amigo da Fama, descobri que esperei por um longo tempo. Não consegui ouvir o tom de aviso de atualização do título, apenas o aviso de que outro título foi aberto. Qual é a situação? Este título não foi atualizado e chegou ao fim. Então esperei um pouco mais. O sorriso e a expectativa no meu rosto diminuíram gradualmente. Parece que nem todos os títulos podem ser atualizados naturalmente. Então parei de pensar muito. Desliguei o painel do sistema e olhei para a tia e a garotinha na minha frente. A tia imediatamente pareceu animada. E rapidamente se virou para apresentar sua garotinha, Zhang Weiyan. Então ela pediu para ela me cumprimentar. Mas a garotinha, ao ouvir isso, ainda se escondeu atrás de sua mãe, com os olhos cheios de curiosidade. Então eu só pude acenar ativamente e perguntar à garotinha com um sorriso. Irmãzinha, quantos anos você tem? A garotinha não respondeu, apenas estendeu cautelosamente 2 dedos. 2 anos? Então ela é uma irmã, não uma irmãzinha. Então eu continuei a perguntar, onde você mora? A garotinha balançou a cabeça. Ela provavelmente não sabia. Eu continuei a perguntar, quantas pessoas tem na sua família? A garotinha ainda balançou a cabeça e ainda não falou. Eu estava um pouco confuso. Essa garotinha não entende chinês? Eu deveria perguntar, você? Então, tentei me comunicar mais 2 vezes. Ela ainda não falou, então eu não planejei forçá-la mais. Coincidentemente, minha mãe e aquela tia estavam conversando. Disseram tchau tchau uma para a outra e planejaram sair. Justamente quando eu estava sentindo um pouco que a garotinha era muito tímida, ela de repente saiu correndo de trás de sua mãe, em uma situação inesperada. Me deu um beijo na cara e correu de volta para se esconder atrás de sua mãe. Apenas um par de olhos me encarava fixamente, e eu, no momento seguinte, usei a mão para limpar o rosto de criança que acabará de ser beijado. Virei a cabeça para olhar para minha mãe, um pouco perplexo, mas minha mãe e aquela tia estavam apenas sorrindo, sem dizer nada. Achei que fosse apenas uma brincadeira de criança e nos despedimos novamente antes de ir embora. Depois que eles foram embora, Liu Xina imediatamente olhou para mim e avisou, pirralho, preste atenção da próxima vez. Não provoque as filhinhas dos outros, e acima de tudo, não comece a namorar quando estiver na escola. Ao ouvir isso, fiquei boquiaberto. Eu sou a vítima, e não devo começar a namorar cedo? Eu tenho apenas 1 ano de idade. Mas, falando nisso,
Será que este é o poder do título de uma pequena celebridade? Desconfiança. Não, eu ainda não equipei este título. Será que meu charme já é tão grande? Enquanto pensava, abri o sistema, equipei o título e aumentei a favorabilidade de outras pessoas em 5%. Favorabilidade do sexo oposto aumentada em 15%, beleza em 10%, pele mais delicada e suave. Então eu balancei o braço da minha mãe e disse: Mãe, você acha que eu fiquei mais bonito? Minha mãe virou a cabeça e olhou casualmente. Meu bebê é o mais bonito, é claro. Isso foi muito superficial. Ao ouvir isso, sorri sem emoção. Será que um aumento de 10% na beleza é tão imperceptível? Então eu procurei por espelhos no supermercado, mas infelizmente não consegui ver muita diferença, até que fui pagar. Quando ouvi a tia dizer com uma expressão de surpresa que Xiao Yinyin estava muito bonito hoje, fiquei um pouco mais tranquilo. Quase pensei que o título não tinha efeito. Depois de voltar para casa, embora eu já tivesse aprendido a ficar de pé, ainda praticava rastejar todos os dias. E ocasionalmente soltava uma gargalhada para empilhar BUFFS, apenas para obter o título de rastejador sombrio o mais rápido possível. Logo depois, chegou a noite. Depois de jantar com minha mãe, sentei no sofá para ler um livro enquanto digeria, e enquanto lia, eu sorria. Não porque o conteúdo era engraçado, mas para empilhar o buff de amplificação de todos os atributos. Este buff também aumentaria a memória. Depois de dormir, de repente ouvi a campainha tocar. Pensei que fosse meu avô chegando, mas era a garotinha que me beijou no supermercado da última vez e sua mãe, tia Zhan. Depois que Liu Xinan conversou com elas na porta, descobriu que elas também moravam neste prédio. E eram nossas vizinhas no mesmo andar. Então, minha mãe imediatamente abriu a porta e convidou os convidados a entrar, e eu pulei do sofá para me preparar para recebê-los. Mas descobri que não era só ela que tinha vindo, mas também uma tia que eu nunca tinha visto antes, e ela trouxe um menino gordinho. E antes que eu desse 2 passos em direção à porta, vi a garotinha Zhan Xian correndo rapidamente em minha direção. Mas desta vez eu tinha experiência. Eu a impedi imediatamente de me derrubar novamente, mas a garotinha ainda estava pendurada em mim e não conseguia tirá-la, até que Liu Xinan e tia Zhan perceberam. Só então ousei separá-los. Limpei meu rosto impotente e levantei a cabeça para ver o menino gordinho não muito longe. Ele estava olhando para mim e para Zhan Weiyan com uma expressão de raiva no rosto. Então ela cerrou os punhos com força, com raiva no rosto, como se fosse atacar e lutar comigo até a morte no próximo momento. Fiquei um pouco impotente quando vi isso. Meu Deus, que ódio! Ele é ciumento tão jovem. É tudo culpa do meu charme amaldiçoado e deslocado. Sinto a provocação e a hostilidade de outras crianças. Ative o título de Rei Criança. Conquiste 100 crianças para obter este título. Usar pode aumentar a boa vontade das crianças. Você sabe, a dissuasão infantil é de 30%, e as crianças conquistadas podem receber bônus ao lado do hospedeiro. Várias habilidades são aumentadas em 20%. Olhei para os incríveis atributos deste título de Rei Criança e não pude deixar de respirar friamente. Por quê? Por que este bônus de atributo não pode ser usado em mim? Mas como também há um bônus de dissuasão. Isso significa que meus irmãos estão usando. Eu ainda sou o chefe. Só de pensar nisso me sinto aliviado. Então virei a cabeça para olhar o gordinho não muito longe. Esse garoto é tão jovem. Ele está com ciúme de garotas. E essa cunhada chamada Zhan Weiyan me abraçou e me beijou quando tinha apenas 2 anos. Que absurdo! Isso é realmente irritante. Bem neste momento, os adultos finalmente descobriram o que estava acontecendo entre os 3 filhos. A tia estranha imediatamente soltou uma risada. Veja, o que aconteceu com Yang Yang da minha família? A irmã Weiyan se apaixonou por outro cara. Ele está com raiva. O rosto do gordinho ficou vermelho rapidamente quando ouviu isso. Ele bufou friamente e então virou a cabeça. Ele fingiu não se importar, mas em menos de 3 segundos ele virou a cabeça novamente. Seus olhos estavam cheios de raiva quando ele me olhou, e então ele olhou para Zhan Weiyan, mostrando alguma tristeza. Depois de ler, ele virou a cabeça novamente. Então ele virou para lá e para cá novamente. Estou um pouco preocupado se a coluna cervical desse garoto pode aguentar. A tia Zhan também riu ao ver isso. Ela também aproveitou a oportunidade para apresentar a mãe do gordinho, tia Wang, a Liu Xinan. Eles também são vizinhos do mesmo prédio. E minha mãe apertou a mão do outro com muito entusiasmo e então se levantou para servir água para entreter, e me disse para levar os outros 2 filhos de volta para o quarto.
Eu olhei para minha mãe e mais ou menos adivinhei o que os outros estavam pensando. Não importa a tia Zhang ou a tia Wang. Seus maridos eram guerreiros escolhidos para se juntarem ao exército, assim como meu pai e o Tiana. Portanto, as duas tias eram como minha mãe. Eles estão todos esperando em casa por seus maridos. E o Tiana está desaparecido há 2 meses. Até o avô não tem notícias novas. Agora que finalmente encontrei 2 companheiros, minha mãe naturalmente quer perguntar sobre isso para ver se há alguma notícia sobre meu pai. Então me troquei, chamei as 2 crianças e fui para o meu quarto. A pequena Fan Zanveiyan, é claro, não tinha objeções e imediatamente me seguiu, mas aquele pequeno gordo, Fei Yang, tinha uma expressão de relutância no rosto, parado no lugar sem se mover, e eu também não estava preocupado. Simplesmente peguei na mão da irmãzinha Zanveiyan e fui para o quarto. Zanveiyan assentiu feliz ao ver isso. Colocando sua pequena mão na minha, a irmã Veiyan também vai com você, eu te levo para brincar. Vendo que Zanveiyan foi tão facilmente seduzida por mim, o pequeno gordo ficou obviamente ansioso e imediatamente falou para tentar dissuadi-la. Mas Zanveiyan simplesmente o ignorou. Quando chegamos à porta do quarto, abri a porta e olhei para trás provocadoramente. Para o pequeno gordo. A expressão do pequeno gordo ficou ainda mais furiosa, mas eu não me importei nem um pouco. Peguei na mão de Zanveiyan e entrei pela porta. Ao ver isso, o pequeno gordo não conseguiu se conter e imediatamente me seguiu furiosamente. Eu ri imediatamente ao ver isso. Brincadeira, uma criança tão pequena. Ainda quer lutar comigo? Você apenas entra obedientemente e não atrapalhe minha mãe procurando notícias do meu pai. E então seja conquistado por mim para me ajudar a completar a missão do título de Rei das Crianças. Depois de entrar na sala, peguei uma caixa grande cheia de brinquedos de uma gaveta e deixei-os brincar à vontade. Quanto a mim, não queria perder tempo. Planejando continuar a completar a missão de rastejar nas sombras e também pensando em como conquistar esse pequeno gordo teimoso ao lado. Mas o pequeno gordo, depois de entrar na sala, cruzou os braços novamente e não tinha intenção de brincar com os brinquedos. Quanto à pequena Fan Zanveiyan, ela estava ainda mais exagerada, apenas parada no lugar olhando para mim com os olhos brilhando, o que me deu muita dor de cabeça. Tão jovem e já tem um corpo sagrado para perseguir estrelas, inacreditável. Então eu não me importei muito. Simplesmente me deitei no chão para começar a fazer a missão, mas o pequeno gordo, vendo que estava sendo ignorado, de repente falou com raiva. Eu não vou brincar com seus brinquedos. Eu quero lutar com você. Quem ganhar pode brincar com a irmã Veiyan. Quase ri ao ouvir isso, pensando em como lidar com isso, não. Em como lidar com você. Você mesmo se ofereceu. Imediatamente me preparei para concordar. Mas então pensei, e se ele começar a chorar daqui a pouco? Ao ver isso, o pequeno gordo imediatamente sentiu que havia sido insultado, apontando para mim. Como você pode admitir a derrota sem nem mesmo lutar? Eu não me importo. Se você for homem, venha lutar comigo. Ao ver isso, eu sorri friamente. Vocês, crianças, são muito frágeis, choram se não conseguem vencer e, se choram, contam para os pais. Quem quer que encontre um abraço desses está fadado ao azar. O gordinho se esforçou para manter distância ao ouvir isso. Ele disse que não iria roubar os pais. Vendo que o Liuyan ainda o ignorava, ele continuou garantindo que também não choraria. E ela estava quase ficando louca com as palavras de Wu Liuyan. Que raiva! Eu não vou chorar. Não, eu não vou dizer isso. Justamente quando Fei Yang estava pensando, de repente ela viu sua irmãzinha Wei Yang. Ela correu em direção àquele cara detestável novamente. Aquele cara obviamente viu, mas não se esquivou. Wei Yang ainda o abraçou e sua amada irmã Wei Yang sorriu alegremente. Ela fez beicinho e beijou o rosto daquele cara. Num instante, raiva, ressentimento e queixas invadiram seu coração. Fei Yang quase chorou de raiva. Irmã Wei Yang, como você pôde fazer isso? Nós nos conhecemos primeiro. Eu cheguei primeiro. Que raiva! Fei Yang sentiu que o mundo inteiro a havia traído naquele momento. Neste momento, ela não se importava em chorar ou não. Ela só queria derrotar. Eu devo pegar a irmã Wei Yang de volta. Então ela se decidiu novamente e gritou. Me solte, irmã Wei Yang. Não a abrace. E eu fiquei sem palavras. Você quer? Não quero. Você não consegue ver quem deveria soltar quem? Embora eu estivesse cheio de reclamações, não tinha onde reclamar. Mas eu ainda pacientemente aconselhei a pequena Wei Yang, solte-o rapidamente, ou seu irmão gordinho virá me bater mais tarde. Estou realmente indefeso.
Esses abraços e apertos de mão leves, que tipo de sistema são esses? E você é muito entusiasmada. Você parece um padrão de encanto masculino. Estou até um pouco desconfiado do sexo oposto de Xiaoyan amanhã. O favor não aumentará em 15%, mas em 150%. Mas depois que terminei de falar, essa pequena fã ainda não ouviu o conselho. Quanto mais eu a incomodava. Ela parece se sentir ainda mais angustiada e parece que não vai desistir até me beijar. Isso está me dando arrepios. A pessoa que quero conquistar é Fei Yang, não você. Se você continuar assim, eu não vou mais brincar com você. Vendo esta situação, eu só pude dizer uma frase com um pouco de impaciência. Então a pequena fã Zhang Weiyang parou imediatamente quando ouviu as palavras, e o sorriso em seu rosto congelou instantaneamente. Ela levantou as mãos ali, um pouco perdida. Apenas um par de olhos grandes piscando. Devo admitir que a expressão desta pequena fã é realmente lamentável, mas eu não esperava que Zhang Weiyang piscasse seus grandes olhos. Logo lágrimas começaram a aparecer, como se fosse chorar no momento seguinte. Droga! Não chore, eu estou tentando fazer o gordinho não chorar. Por que você está começando a chorar? Se você não acredita, pode me beijar. Eu imediatamente entrei em pânico, planejando confortá-la. Mas ouvi Fei Yang de repente rugir, não pode intimidar a irmã Weiyang. Dizendo isso, ela correu diretamente para mim. Nesse momento, eu estava em apuros, essa criança é muito difícil, eu já estou perdendo a paciência. Olhando para Fei Yang correndo em sua direção e levantando seu corpo gordinho, embora eu sentisse seus passos instáveis e punhos fracos. Mas ainda assim, para evitar qualquer surpresa, eu não fui excessivamente complacente, me defendi e dei tudo de mim. Comecei a rir diretamente, sobrepõe a todos os aumentos de atributos. Ela ainda estava zombando de mim. Fei Yang ficou ainda mais irritada, apertando os punhos com mais força, e neste momento eu inclinei meu corpo ligeiramente. E estendi um pé para derrubá-la, e então segurei a perna da gordinha, fazendo com que Fei Yang, desprevenida, revirasse os olhos instantaneamente. Ela começou a resistir apressadamente, depois de resistir várias vezes sem sucesso, finalmente percebeu a realidade. Ela se rendeu imediatamente. Vendo isso, eu soltei a outra pessoa imediatamente, e a gordinha caiu no chão. Quando ela olhou para mim novamente, seu rosto estava cheio de medo, parecendo que ela ia começar a chorar imediatamente, mas, inesperadamente, a gordinha enxugou as lágrimas. Não chorou, não só isso. Ela até se levantou e quis correr novamente, mas pensando na diferença de força de agora, ela ficou um pouco assustada. No final, ela se acalmou e disse palavras duras com um tom mais feroz. Ok, eu não posso te vencer agora. Mas você não pode intimidá-la. Um dia eu vou te derrotar e pegar a irmã Weiyang de volta. Ouvindo isso, eu ri na hora seguinte. Ok, garoto. Eu te subestimei. Você não chorou. Eu estava prestes a elogiá-lo. Mas descobri que a gordinha na minha frente parecia ter visto um fantasma. Seu corpo estava recuando constantemente e seus olhos estavam cheios de horror quando olhavam para mim. Meu sorriso é tão assustador? Então eu não pensei muito e virei minha cabeça, olhando para Zhang Weiyang, que quase chorou agora. Não sei porquê, Zhang Weiyang não chorou no final, ela deve ter ficado realmente assustada. Eu pensei sobre minha performance quando derrotei Fei Yang agora, mesmo que você seja um corpo sagrado de perseguição de estrelas nata. Você não deveria ousar me incomodar mais, mas os fatos provam que eu ainda estava errado. Vi a pequena fã que ainda estava chorando há pouco. Agora ele está me encarando com toda a atenção, o brilho nos olhos ainda mais intenso do que antes. Que maravilha! Que expressão é essa? Um mau pressentimento surgiu no meu coração, com medo de que ele viesse para cima de mim novamente. Nesse momento, o sistema avisou, alguém foi tocado pelo seu charme. Parabéns ao hospedeiro por receber o amor sincero de outra pessoa. Você obteve o título de um ligeiramente charmoso. Equipar aumenta o charme em 20%. Obteve a habilidade passiva Exalar Charme. Seu charme será emitido ativamente o tempo todo e afetará toda a vida ao seu redor. Parabéns ao hospedeiro por obter o 5º título. O 5º slot de título foi aberto. Uma série de avisos do sistema quase me deixou atordoado. Desta vez, não é uma tarefa de ativação, mas me deram um título diretamente. Depois de recuperar os sentidos, equipei imediatamente o novo título. Imediatamente, novas mensagens apareceram. E o único lugar onde meu charme poderia tocar alguém, só poderia ser o pequeno fã Zhang Weiyang. Então me virei para olhar para ele. Agora, esse garotinho para mim não é apenas um pequeno fã,
mas uma estrela da sorte. Por causa desse título de ligeiramente charmoso. Foi tudo por causa dele. Pensando nas palavras tão duras que eu tinha dito, senti um remorso imenso. Desculpe, minha voz estava muito alta agora. Pequeno Veian, irmão se desculpa com você. Nunca mais vou ser malvado com você. Zhang Veian ficou feliz imediatamente ao ouvir isso. Sério? Ele até falou de tão feliz que estava. E eu balancei a cabeça imediatamente, emocionado, para confirmar, ter uma pequena estrela da sorte assim. Ser beijado algumas vezes não é nada. Obrigado, irmão Yunyun. Você é tão bom. Zhang Veiyan estava com um sorriso radiante no rosto. E eu estava muito satisfeito com o título de um ligeiramente charmoso. Saiba que ele pode formar um combo com títulos como Pequeno Amigo Famoso, Filho dos Outros, Criança Problemática, etc. Buff empilhando e reempilhando, o que pode facilitar a criação de uma boa impressão. Na sociedade humana, é definitivamente um atributo muito útil, para não dizer mais nada, pelo menos se eu quiser namorar no futuro. Não será nada demais, mas essa habilidade de exalar charme a todo momento é realmente um pouco. Parece que vou me tornar um íncubo de verdade. Mas falando nisso, eu já ativei um novo título, já o equipei. Por que a missão do Rei das Crianças não se move? Pensando nisso, não pude deixar de me virar para olhar para Xiongyan. Ele parece ter se transformado em outra pessoa, sentado muito quieto no canto, apenas desenhando círculos no chão sem parar com as mãos, e murmurando algo ao mesmo tempo. Então comecei a ficar intrigado. Se isso ainda não o ativa, então como posso ativar esse gordinho? Depois de pensar um pouco, não fiz mais nada. Afinal, eu já os impressionei antes. Então, derramei os brinquedos da caixa e brinquei com eles por um tempo. Depois, comecei a praticar minhas habilidades ali mesmo. Logo depois, Liu Shiran começou a ter desentendimentos com as duas tias. As duas tias levaram seus filhos para casa, e Liu Shiran mal tinha se despedido deles. Quando recebemos um telefonema da celebridade Zhao, a garota com barriga de vaca, que nos contou uma coisa extremamente importante. Ou seja, em breve haverá um grande campeonato. Desta vez, o organizador não é um grupo, mas sim o governo. Disseram que os prêmios são muito generosos e que seria bom reservarmos alguns meses para participar, mas o conteúdo específico ainda não foi divulgado. Seremos notificados assim que sair. Ao ouvir isso, fiquei ansioso. Afinal, a escala desta competição certamente não será pequena. Para conseguir prêmios generosos, mesmo que seja uma competição falsa, eu preciso ir. Depois, fiz um comercial de produtos para bebês. Embora eu tenha assinado um contrato de 2 anos com a empresa da última vez, devido ao rápido crescimento do meu corpo, estou gradualmente me tornando inadequado para filmar esse tipo de comercial. Então, esta é a última vez que filmo. Mas minha carreira em comerciais não acabou. Através da apresentação de Zhao Xili, assinei um contrato com outra empresa conhecida para me tornar um modelo infantil, e o pagamento desta vez é várias vezes maior do que antes. Apenas o depósito inicial do primeiro contrato foi de 50 mil yuans. Esses 50 mil, mais o dinheiro que ganhei antes, somam 150 mil. Então, eu guiei Liu Shiran para beber imediatamente. Isso não é falso, mas depois que bebi, senti algo estranho por dentro. Porque o sistema não respondeu de forma alguma. O título de lata não foi concluído. Quanto ao lendário efeito do leite de bebê superpotente, não é bom. Eu também não senti nada. Isso significa que só há uma razão: essa empresa está fazendo propaganda enganosa. Afinal, é impossível falsificar algo que tem um endosso oficial. Apenas o leite em conformidade que passa por rigorosas revisões pode ser distribuído para venda no mercado. E essa empresa está usando a fórmula do leite infantil comum para vender pelo preço do leite superpotente, e não são muitas as pessoas que percebem. Afinal, nem todo mundo tem um sistema. Embora eu saiba, não posso provar isso no momento. Só posso memorizar secretamente o nome e o endereço do grupo Zhouxin. Deixei esse assunto de lado temporariamente. Depois, também franzi a testa. Mas o mais importante agora é conseguir o título. E alguns dias atrás, outra grande empresa anunciou seu mais recente leite de bebê superpotente, que é ainda mais caro. 180 mil yuans. Será que agora preciso encontrar uma maneira de ganhar mais 180 mil para comprá-lo? Mas quem sabe se haverá algum problema com este leite de bebê? Pensando nisso, meu humor ficou um pouco pesado. No final, depositei minhas esperanças naquele grande campeonato que acontecerá em breve. Talvez as coisas mudem.
Mas meio mês se passou num piscar de olhos. Durante esse tempo, por causa do incidente do leite de bebê da última vez, meu humor não tem sido bom. E minha mãe está ficando cada vez mais ansiosa por causa da perda de emprego do meu pai. Até eu tenho que evitar sua fúria. Mas neste dia, alguns convidados vieram para casa e aliviaram um pouco a situação, meus avós maternos. Mas, inesperadamente, até mesmo aquelas duas tias trouxeram seus dois primos. Enquanto eu pensava que a vinda do avô dessa vez poderia ter algo importante, ouvi o avô Liu Guanzhong dizer: "Venha, meu bom neto. O vovô preparou especialmente para você a loção de princípio super, não a loção de princípio comum. O efeito é 200% maior." Ao dizer isso, ele entregou a loção de princípio super na frente das duas tias e dos dois primos. Notei que, embora as duas tias estivessem ligeiramente descontentes, não houve outras manifestações. Aparentemente, os dois primos também deveriam ter recebido a loção de princípio super. Então, apressadamente disse obrigado, vovô, e peguei a loção de princípio super da mão do avô. Ao mesmo tempo, dei uma olhada especialmente. Felizmente, não era do grupo Zhouxing, mas de outra empresa, o grupo Zhongjian. Essa é a loção de princípio super que vale 180 mil. Fiquei muito animado depois de ver. Abri a boca do frasco e bebi diretamente. Apenas 3 segundos depois, o lembrete familiar apareceu. Parabéns ao hospedeiro por tomar com sucesso 10 tipos diferentes de medicamentos e estar obtendo o título de lata de remédios. E ativou a tarefa de atualização do título de unidade de álcool e remédio. Adivinhar os componentes ou métodos de produção de 5 medicamentos auxiliares 10 vezes pode ser atualizado. Parabéns ao hospedeiro por obter o 6º título e abrir a 6ª coluna de títulos. Ao ouvir isso, cerrei os punhos, incapaz de esconder a excitação. A tarefa foi iniciada por quase um ano e finalmente obtive sucesso na obtenção desse título. Em seguida, coloquei o título na nova coluna de títulos. Justamente quando eu estava extremamente animado, um cheiro de pólvora apareceu ao meu lado. Porque a mãe disse ao avô agora que esse efeito é geralmente normal, deixando o avô saber que ele gastou mais de 150 mil em um frasco antes, e o machista do velho deu uma lição. Ele reclamou que a mãe estava gastando dinheiro aleatoriamente e deu uma bronca, perguntando de onde a mãe tirou o dinheiro. Vendo isso, as duas tias ao lado também seguiram o exemplo da mãe, colocando coisas ruins na cabeça dela. Liu Xinan estava com preguiça de explicar. Ela voltou diretamente para o quarto e pegou o contrato assinado por Wu Liuyun. Então Liu Guanzhong pegou o contrato. Depois de ler, sua expressão começou a ficar surpresa e incerta. Ao ver o sogro Liu Guanzhong assim, as outras pessoas também ficaram um pouco surpresas. A irmã mais velha, Liu Shimei, estendeu a mão imediatamente e pegou o contrato. Depois de ler, ela também arregalou os olhos, incrédula. Então ela fez beicinho. As emoções de choque começaram a se dissipar. Isso não é apenas ter sorte e ganhar um pouco de dinheiro? Agindo como se fosse muito incrível. Embora meu Jinfeng não tenha ganhado dinheiro, ele já recebeu 100 joias. Liu Shimei também se juntou, dizendo que está uma era de caos e o Niun deveria se exercitar mais. Liu Niun se exercitar mais o fará perder tempo ganhando dinheiro. Isso deveria ser algo que os pais fizessem. Liu Xinan fez uma careta ao ouvir isso e virou a cabeça para ver Liu Guanzhong olhando para ela com uma expressão séria. Sem precisar pensar, ela sabia que seu pai definitivamente pensava como suas duas irmãs. Vendo isso, Liu Xinan pegou o contrato diretamente, virou-se e foi embora sem dizer uma palavra. Deixe-os dizer o que quiserem. Foi nesse momento que eu fingi surpresa e perguntei: Tia, quantos poemas o primo Longlong consegue recitar? Na verdade, eu também gosto muito de recitar poemas. Mas eu não tenho tempo nenhum, só recitei um pouco. É uma boa oportunidade. Você pode aprender com o primo Qianqian? Originalmente, eu estava pensando que afinal sou uma criança. Não é bom interferir em assuntos de adultos, mas essas pessoas realmente estão passando dos limites. Preciso corrigi-las. E a tia Liu Shifen já estava com o coração partido por seu neto, e ao ouvir isso, imediatamente pediu com confiança a Qianqian para começar a recitar poemas.